Olá pessoal, tudo bom? Resolvi gravar aqui a devolutiva das questões, né, de Impulsiona, na semana passada, relacionada à equação quadrática. Então aqui a gente vai tentar resolver as questões, né? Se você tiver dúvida, novamente você pode assistir o vídeo ou você pode enviar uma pergunta para mim via WhatsApp, tá certo? Que eu vou responder. A primeira questão diz o seguinte: uma bala é atirada de um canhão e sua trajetória descreve uma parábola de equação igual a y menos 5x ao quadrado mais 90x, certo? Então, ela descreve essa equaçãozinha aqui, onde as variáveis x e y são medidas em metros. Nessas condições, a altura máxima atingida pela bala é... Bom, pessoal, nesse caso aqui, você deve perceber na questão que fala sobre uma altura máxima, certo? Então, você deve entender o seguinte: se a altura máxima, isso quer dizer que a parábola, né, dessa equação, ela vai descrever uma trajetória mais ou menos assim, ó. Certo? Então, para que ela possa ter uma altura máxima, esse valor aqui a gente chama de y vértice e esse valorzinho aqui a gente chama de x vértice, certo? Então, toda vez que na questão estiver falando sobre uma altura máxima, isso quer dizer que, se você observar bem a equação, se você tiver acesso a ela, vai perceber que o valor do é negativo. Isso quer dizer que a parábola é voltada para baixo, tá certo? Então, se a parábola é voltada para baixo, a gente tem sempre um y vértice aqui, é uma altura máxima. Como é que a gente calcula, baseando-se na questão? Você pode calcular da seguinte forma: você pode calcular utilizando o x vértice, né, que é calculado através de menos b sobre 2a, e o y vértice através dessa fórmulazinha aqui: y vértice igual a menos delta dividido para 4 vezes o a. Né? Você pode utilizar essas duas formulazinhas aí para calcular, certo? Sendo que, se você souber os valores das duas raízes aqui, você pode somar as duas e dividir por 2, né? Na questão a gente conhece esse valor, a gente sabe que aqui é 18, aliás, aqui é 0, né? E aqui é 18. Então, se você conhece os dois valores aqui, você pode somar os dois e dividir por 2, né, que você vai encontrar o x vértice. Feito isso, né, você tem duas opções de resposta para y vértice. Você pode substituir os valores aqui no x, né, encontrar o valor de y vértice, ou você pode calcular através dessa forma, né? Então, nesse caso aqui da questão, você tem as duas raízes, né, 0 e 18. O que é que você pode fazer? Você pode resolver da seguinte forma: ó, x vértice é igual a 18 mais 0 dividido para 2. Somei as duas aí e divido por 2, aqui vai dar 9. Né? Então você sabe que o valor realmente aqui vai dar 9. Se você quiser fazer dessa forma, se você não quiser fazer, você pode utilizar esse valor aqui, vai dar o mesmo resultado. Ó. X vértice é igual a menos b, o menos b aqui nesse caso é quem? Seria menos 90, né? Que é o valor do b, dividido para 2 vezes o a. Né? Então 2 vezes o a seria menos 10, né, no caso, porque é 2 vezes 5. Então, menos com menos dá mais, né? Então, 90 dividido para 10 vai dar 9. Então, você percebe que é o mesmo valor. Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer dessa forma, não importa. Você vai encontrar o mesmo valor. Feito isso, né, aí você vai para a segunda parte, né? Você acabou de encontrar aqui o x vértice, que é 9. Agora você vai encontrar o y vértice, né? Que é o que a questão está pedindo também, né? Que é o ponto máximo. Você pode utilizar essa forma aqui para responder. Ó. Pega o 9, foi o que você encontrou, e substitui na função no lugar do x, certo? Se você quiser fazer dessa forma, né? Então você vai substituir na função, ó, fica menos 5 vezes 9 ao quadrado, mais 90 vezes 9. Né? Então substitui o 9 lá. Então fica menos 5 vezes 81, mais 810. Nesse caso aqui, 5 vezes 801 dá menos 405, mais 810. Né? Então, nesse caso aqui, quando você subtrair aqui, né, você vai encontrar um valor igual a 405 positivo. Certo? Então, esse aqui seria o valor do y vértice. Né? 405. Então, você acabou de encontrar, utilizando dessa maneira, né,
o x vértice e o y vértice, né? Então a altura máxima que essa bala atingiu foi 405 metros, né? Então a alternativa aí seria a alternativa D, tá certo? Então você pode utilizar dessa maneira. Ou se você quiser calcular o discriminante, né, o delta, e depois utilizar aqui na forma para calcular o x vértice, o y vértice, aliás, você também conseguirá, tá certo? Então, a gente vai agora para a segunda questão. A segunda questão é mais simples, né? E aí eu acredito que ninguém teve dificuldade de resolver ela não. A segunda questão, ela fala do seguinte, ó, o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c está esboçado pela parábola no painel. Sendo o delta o discriminante, podemos afirmar que, então, a parábola que está descrita é essa daqui, ó, né? Aqui sendo y e aqui x, certo? Então, você vai analisar as alternativas que tem aí, né? E aí olhar para esse gráfico aqui, né, que está esboçado por essa parábola e tentar responder a opção correta. Então, a primeira coisa, essa parábola está voltada para baixo, com a concavidade para baixo, ou está voltada com a concavidade para cima? Nesse caso aqui, pessoal, a concavidade dela está para baixo. Isso significa que o valor do A, né, ele é menor do que zero, né? Então, olha só, a função sendo assim, ax ao quadrado mais bx mais c, isso significa que quando A ele é negativo, né, essa parábola ela vai ter a função voltada, a concavidade voltada para baixo. Então, olhando para ela, a gente sabe que a concavidade está para baixo. Outra coisa, o delta, né? Quando ela tem duas raízes descritas aqui, a gente consegue identificar, que é esse ponto onde toca o eixo x, a gente sabe que esse delta ele é maior do que zero, ou seja, quando tem duas raízes, esse delta tem um valor maior do que zero. E a terceira opçãozinha aqui, a terceira configuração é o que? É o valor do C. Nesse caso aqui, o C, né, é esse ponto onde a parábola corta o eixo Y e está acima do eixo X. Quando isso acontece, significa que o C ele é maior do que zero, né? Então, são as três configurações que a gente precisa identificar nessa parábola para a gente saber que a resposta correta é a letra C, né? Onde o A ele é menor do que zero, o delta é maior do que zero e o C também é maior do que zero, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá certo? Então, vamos aqui para a terceira questão. Terceira questão, né? Vamos lá. Terceira questão, pessoal, é o seguinte, diz assim, durante uma partida de futebol, o goleiro chutou uma bola, né, para frente, conforme mostra o esquema. A altura da bola, y, em metros, varia em função da distância que ela se afasta do goleiro, né, x, em metros também. Isso é dado pela função y igual a x ao quadrado mais 10x, certo? Então essa é a funçãozinha aí. Nessas condições, calcule a distância do ponto C, onde a bola tocou o chão, ao ponto A, de onde o goleiro chutou a bola. E a altura máxima atingida, né? A altura máxima aí que a bola atingiu. Então, o desenho ele é mais ou menos assim, ó. Então, a trajetória que a bola fez foi mais ou menos essa trajetória. Aqui sendo x vértice e aqui sendo y vértice, né? Então, a bola atingiu esse ponto aqui e ela saiu daqui, tá certo? Então, pede essa distância em metros e a altura também, né? Então, você pode identificar o desenho dessa forma, né? Primeira coisa que você vai identificar isso, você vai identificar o valor do x vértice, né? Se tiver como você identificar. Se você soubesse esses dois valores, né, as duas raízes, você poderia somar e dividir por 2, certo? Mas não tendo essa informação, você vai calcular o x vértice olhando aqui pela funçãozinha. Nesse caso, o valor do b é 10, né? Então, seria menos 10 dividido para 2 vezes o valor do a. O valor do a é menos 1, tá certo? Então, nesse caso aqui, o x vértice dessa função, né, seria 10 negativo dividido para menos 2, né? Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Significa que a resposta seria 5, né? Isso quer dizer que o x, o vértice aqui seria 5. Então, a partir dessa informação já dá para a gente saber quanto é que mede essa distância, porque vocês lembram que
o x vértice ele é simétrico às duas raízes, ou seja, ele fica bem no meio, ou seja, ele atinge a parte, a metade dessa parábola. Isso significa que aqui é 10, né? Então, você pode fazer dessa forma, sabendo que aqui é 10, né? Você identifica as duas raízes, 0 e 10 no caso, né? Mas aí, você não querendo fazer dessa forma, você pode utilizar aí a função para obter as raízes dessa equação. No caso aqui, você vai ter que calcular o valor do delta, né, normalmente, e depois utilizar na fórmula de Bhaskara e utilizar os cálculos do x1 e x2, x' e x duas linhas para calcular aí as raízes, né? Nesse caso aí, se não me engano, a raiz vai ser 0 e 10, né? Sem preocupação. Por quê? Porque aqui, ó, no caso aqui, sendo 5, né? A metade aqui vai ser 10 e aqui vai ser 0. A gente pode confirmar da seguinte forma, ó. Delta é igual a menos b, aliás, b ao quadrado vezes 4ac, e aí o valor do b é 10, 10 ao quadrado vai ser 100, menos 4, que multiplica o valor do a, que é menos 1, e o c é 0. Então, nesse caso aqui, vai ser 0 todo mundo, né? Então, vai sobrar só o 100. Então, nesse caso, o 100 sendo o discriminante, né? Você pode calcular através da fórmula de Bhaskara as duas raízes, né? Então, você pode utilizar aí esse x é igual a menos b mais ou menos o valor do delta, no caso a raiz do delta aqui vai ser 10, né? Já vou substituir aqui o b é 10, dividido para 2 vezes 1, que dá menos 2 negativo, né? Então, para você utilizar aqui o sinal menos 10 mais 10 vai dar 0. 0 não existe divisão para 2, né? Por 0. Então, nesse caso aqui, a outra raiz seria menos 10 dá menos 20, menos 20 dividido para 2 vai dar 10. Né? Então, uma raiz, como eu falei no início, vai ser 0 e a outra vai ser 10, tá certo? Bom, mas aí nesse caso, o que é que a questão queria? Ela queria essa distância aqui que você já encontrou, que é 10 metros, e essa distância aqui, né, também em metros. E para você encontrar essa distância, basta você fazer o quê? Você não encontrou o x vértice aqui, é só substituir na função, ou você utilizar o delta, que é 100, ó, aqui na forma do y vértice, que seria essa, ó. Y vértice é igual a menos o delta sobre 4a. Então, o y vértice aqui seria 100 negativo, né? Que for o valor do delta, dividido para 4 vezes menos 1, então dá menos 4. 100 dividido para 4 dá 25. Né? Então, aqui é mais, né? Porque os dois sinais são negativos, então fica mais, certo? Bom, e aí você acabou de encontrar aqui a altura que a bola atingiu. A alternativa, no caso, aí seria o quê? A distância 10 metros e a altura 25 metros. Né? Seria a alternativa A. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se você quiser fazer dessa forma, se você não quiser fazer, quando você encontrou aqui o x vértice, é só substituir na função. Aqui ficaria o quê? 25 negativo, mais 10 vezes 5, 50. Então, menos 25 mais 50 daria 25, né? A altura atingida pela bola. Tá certo? Você pode fazer dessas duas maneiras. Vamos aqui para a quarta questão. Quarta questão fala do seguinte, vamos lá. Um projeto é lançado da origem segundo um referencial dado e percorre a trajetória de uma parábola. A função que representa essa parábola é y igual a menos x ao quadrado mais 6x. Né? Quais as coordenadas do ponto no qual esse projeto atinge a altura máxima? Também uma outra questão que você deve observar o valor do A. Né? Esse valor do A ele é negativo, então isso quer dizer que a parábola vai ter esse desenho aqui, tá certo? Mais ou menos voltada aí para a concavidade voltada para baixo, tá certo? Então ela vai atingir um ponto máximo, certo? Como é que você faz para responder? Bom, nesse caso você calcula o x vértice, né, utilizando menos b sobre 2 vezes o a, e aqui você vai encontrar o seguinte, o b é o que? Menos 6, 2 vezes o
2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos com menos dá mais, então aí nesse caso o valor do x vértice, nesse caso aí seria o que? 3, essa distânciazinha aqui, ó, seria 3, né? Exatamente 3. Então fica fácil você entender o seguinte, se aqui a distância é 3, significa que essa raiz é 6 e aqui é 0, né? Bom, mas aí você vai encontrar agora a altura, né? Que é a outra coordenada, essa alturazinha aqui, que é a gente chama de y vértice. Nesse caso aqui você pode calcular novamente utilizando aqui o que? Y vértice igual a menos delta sobre 4a, ou você pode pegar isso aqui e substituir na função. Mas se você substituir na função, né, y é igual, você substitui o y aqui na função, o x aliás, fica 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Y é igual aqui dá 9, né, mais 6 vezes 3, 18. Então, y é igual a menos 9, ó, menos 9 mais 18 dá 9. Então, aqui seria 9. Tá certo? Então, você acabou de encontrar aí as duas coordenadas, que seriam 3 no valor do x, né, e 9 no valor do y. A alternativa aí seria 3 e 9, né? Então, seria aí a alternativa D. Né? Então, nós temos aí essa questãozinha, né, com a alternativa também a D. Tá certo? E aí vamos para a quinta questão e última aqui da nossa lista, né? Diz o seguinte, ó, uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função. Então a seguinte função é essa, custo em função de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000, né? Bom, então nesse caso aí está perguntando o seguinte, ó, considerando o custo R$100 e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades produzidas para um custo mínimo e o valor desse custo mínimo, né? Então está pedindo para a gente determinar quantas quantidades, né, desse produto serão produzidas para ter um custo mínimo, né? Então observe que na função diz o seguinte, ó, diz que tem que ter um valor mínimo. E aí você deve observar que o valor do A na função ele é um valor positivo, certo? Então a concavidade dessa parábola vai ser voltada para cima, ou seja, ela tem um custo mínimo. Então você pode calcular aqui o x vértice, né, para você encontrar esse valor no eixo x, né, através de menos b sobre 2a, e depois você pode utilizar a função para encontrar o valor do y, tá certo? Nesse caso aqui, menos b, né? Então seria menos 80, né, dividido para 2 vezes, né, o valor do a, né? Então nesse caso 2 vezes 1 seria 2, tá certo? Então nesse caso aqui ficaria uma resposta igual a 40. Nesse caso aqui ficaria menos com menos dá mais, né? Então 80 dividido para 2 vai dar igual a 40. Então esse 40 aqui, pessoal, é exatamente o valorzinho aqui do nosso x vértice, tá certo? É esse valorzinho aqui do x vértice. O que é que você deve fazer agora? Bom, você pode utilizar a função para encontrar o discriminante, né? Utilizando aí delta igual a menos b ao quadrado, aliás, b ao quadrado menos 4ac, ou você pode pegar esse valor aqui e substituir na função, né? Ele ficaria assim, ó, menos 80 vezes e mais 3.000. Aqui ficaria 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000, né? Aqui vai dar 1.600 menos. Aqui vai dar 32.000 e aqui vai dar 3.000, né? Nesse caso aqui vai ficar 1.600, né? 1.600 mais 3.000 menos 1.600 mais 3.000, né? E aí quando você subtrair aqui vai dar 1.400, né? Então esse valor de 1.400, pessoal, ele é exatamente o valor do y, né? Do y vértice. Ou seja, esse valor aqui ele vai estar, por exemplo, vamos imaginar aqui o seguinte, quem é o valor do c na função? É 3.000, então isso significa
que essa função aqui ela vai tocar o eixo y, né? Ela vai tocar o eixo y bem no valor 3.000, certo? E aí, esse valorzinho aqui foi o que a gente acabou de encontrar, é 1.400, certo? Por que que eu sei que o 1.400 vai ficar aqui acima do eixo X? Porque ele é positivo, certo? E esse aqui a gente já tinha encontrado é o valor do 40, né? Que é o valor aqui no eixo X, certo? Então a função ela configura-se dessa forma, tá certo? Então você tem aqui o valor do C, passando aqui exatamente no eixo Y, que é 3.000, o valor mínimo, né, que é 1.400, para a produção de 40 unidades, né, desse produto. Então você tem a resposta aí, né? Você tem a quantidade de produto que será produzido para um preço mínimo, né, que é R$ 1.400, tá certo? Então a resposta seria essa, né? E a configuração do gráfico também dessa forma, ok? Então espero que vocês tenham entendido. A lista de questão é só essas 5 questões, eu não me recordo se tem outras questões, mas se caso tiver outras questões, quando for no decorrer da próxima semana, quando a gente fizer a videoconferência, né, e aí eu faço a correção dessas questões que restam, né? Tá certo? Então, bom estudo aí para vocês, espero que vocês façam um acompanhamento aí das questões e tirem suas respectivas dúvidas, né, se tiver, tá certo?